Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje ele é direcionado à nossa vida sentimental. E o tema é sinais e confirmações de Deus, para aqueles que nele esperam. Muitas pessoas mandaram mensagem, deixaram comentários pedindo: Dani, grava um vídeo falando como foram os sinais que Deus te deu, como foram as confirmações, como que você soube que o Cláudio era um homem de Deus para você. Fala mais sobre os sinais, sobre as confirmações, os sinais que Deus nos deu. Ou melhor, que Deus me deu. Gente, o primeiro sinal, foi literalmente aos 15 anos. Vocês já assistiram meu vídeo, vocês sabem que eu falei que com 15 anos foi quando eu tive realmente assim, a minha verdadeira experiência com Deus. Foi quando Deus pediu pra mim terminar com o Cláudio. Falou: termina com ele, que um dia eu o trarei de volta. Foi a primeira vez, gente. Então, não foi o profeta que me prometeu, não foi o pastor que me falou, não, gente. Deus falou comigo tremendamente através de um culto, E quando eu cheguei em casa, eu senti tão forte a presença de Deus. Quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei para orar e perguntei para Deus: Senhor, fala comigo da mesma forma como o Senhor falou naquele culto. E Deus falou para mim claramente: termina com ele. Imagine você tendo a sua primeira experiência com Deus e Deus falando para você assim: termina com ele. A gente sabe que terminar um relacionamento é uma coisa difícil, a gente chora, A gente chora, isso dói. Até mesmo quando a gente não quer mais estar com a pessoa, quando acaba, a gente tem aquele sentimento, sabe, aquele sentimento ruim? Mas assim, eu tava tão abismada, tão chocada pelo fato de Deus falar comigo, de Deus, de Deus sentir a presença de Deus daquela forma, que eu nem me toquei do término, Eu nem me toquei tanto assim. Eu fiquei admirada, Eu fiquei admirada. Então, gente, eu lembro até hoje. Isso foi numa segunda-feira, Esse culto foi numa segunda-feira. Cheguei em casa, orei. Deus falou comigo: termina com ele. Quando foi no outro dia, eu fui trabalhar, eu trabalhava à tarde. Antes de eu ir trabalhar, eu entrava 1 hora ali perto de casa, eu trabalhava no mercadinho. Eu falei assim: não, Deus ele pediu pra mim terminar. E se Deus falou que um dia a gente vai voltar, então vai voltar. E eu lembro, gente, claramente, fui lá na casa do meu namorado na época, do meu esposo, que na época era meu namorado. O nosso relacionamento estava bem estremecido, ele não queria mais ficar comigo, Então, eu sabia, porque através da oração, Deus já tinha falado pra mim que eu ia terminar algo que já tinha acabado, que mais cedo ou mais tarde ia acabar. Então, que era melhor eu obedecê-lo. E eu terminei com ele, gente, fui que nem uma gazela trabalhar. Eu lembro até hoje, era dia 23 de dezembro de 2008. Aí eu fui lá, fui trabalhar, parecendo uma gazela de felicidade. Aí minhas amigas lá no serviço falaram assim: nossa, Dani, você tá tão feliz? O que aconteceu? Aí eu falei: eu terminei com meu namorado. Aí elas: nossa, eu nunca vi alguém tão feliz assim de terminar com o namorado. Aí, quando foi lá pro dia 25, já era Natal. Ai, que caiu a ficha. Mas eu chorei, gente. Chorei tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Então passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro, passou março. Peraí. Deus falou que ia trazer ele de volta, mas ele ainda não voltou. Eu acho que eu achei na minha cabeça que no máximo 6 meses ele tava de volta. E não foi assim não, gente. O processo todo levou 4 anos. Quase 4 anos. Mas na minha mente seria muito antes disso. Só que hoje eu não vou contar pra vocês sobre a minha história, como que foi. Se você quiser saber como que foi a história, vocês vão... Eu vou deixar aqui no link na descrição contando a minha história pra vocês conhecerem um pouquinho mais. Hoje eu vou falar sobre os sinais. Como foi as confirmações. Então depois disso que Deus se manifestou, pediu pra gente terminar, O primeiro sinal, gente, foi... Eu lembro que não tinha uma igreja. Como eu falei pra vocês, eu ainda não frequentava a igreja, eu não tinha aquele relacionamento, eu não era da igreja. Minha mãe era, mas eu não era. Eu ia arrastada pela minha mãe, Eu ia porque minha mãe me levava, mas eu não tinha aquele relacionamento, aquele interesse. Então eu não tinha igreja. Então, e aqueles cultos de segunda-feira que era no lar, que era na casa dele, começou a ser pouco pra mim. Eu comecei a ter a necessidade de ir numa igreja para me sentir mais ainda a presença de Deus, para me conhecer mais da palavra dele. Foi quando, na época estava tendo muito... A igreja mundial estava em ascensão, não sei, não é assim que se fala, Ela estava crescendo muito. Então eu falei assim: vou lá na Mundial. E eu lembro que eu fui com uma amiga minha, Samantha, Nós fomos lá na Mundial, ouvir a palavra de Deus para confirmar realmente, o trabalho dele na nossa vida sentimental e aquela coisa toda.
Falei pra Deus assim, Deus, me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal que realmente esse rapaz é pra mim. Sabe, será que não foi coisa da minha cabeça? Será que eu não tô ouvindo coisa? Me confirma. Foi quando uma moça, uma obreira da Mundial, colocou a mão assim no meu ombro e falou assim, menina, Deus mandou dizer pra você. Ele gosta de você. Aí ela falou assim, você tá orando por alguém e Deus tá mandando dizer pra você assim, ele gosta de você. Então, confia em Deus. Sabe, eu fui pensativa pra casa. Eu pensei assim, nossa, ele gosta de mim? E isso me deixou feliz. Só que aquilo pra mim não foi suficiente. Eu não queria que ele gostasse de mim. Eu queria que ele me amasse, né? Então eu cheguei em casa, orei, agradeci a Deus pela aquela confirmação, que pra mim foi uma confirmação. E eu falei pra Deus assim, Deus, eu não quero que ele só goste de mim. Eu quero que ele me ame. Eu quero que quando a gente voltar um dia, que ele me ame. Então, gente, aquele foi o primeiro passo. Deus, ele me fez enxergar que o sentimento que a gente tinha um pelo outro ainda não era amor verdadeiro. Deus estava começando o nosso processo e verdadeiramente ia me ensinar a amá-lo e ensinar ele principalmente a me amar. Quando a gente tinha terminado, então eu perdi aquele contato todo que eu tinha com ele, né? Então era mais difícil de eu vê-lo, né? Então eu comecei a frequentar cada vez mais os cultos na casa dele, que era de segunda-feira. Então eu usava esses cultos para vê-lo. A probabilidade de eu ver ele era muito grande. Mas, gente, ele não ficava para esses cultos. Aí passou um culto, uma segunda-feira, 2, 3. Gente, depois que a gente terminou, eu mal via ele. Eu não conseguia ver ele. E eu lembro que eu falei para Deus assim, Deus, confirma mais uma vez, Senhor. Me confirma que ele é para mim. Tô que nem Gideão. Gideão ficou fazendo um monte, né? Pedindo para Deus confirmar de várias formas que Deus era com ele, que ele ia liderar lá os 300. Mas Gideão ainda continuava pedindo confirmação. Então eu tava tipo isso. Assim, Deus me revela como que vai ser, me deixa preparada, né? E eu lembro que Deus falou assim pra mim, ó, hoje você vai no culto, você vai receber uma notícia não muito boa, mas, né, não se desespera. Meu Deus. Isso em casa, antes de eu ir pro culto. Né? Cheguei no culto à noite e tal. E quando acabou o culto e tal, aí eu sem querer, assim, meio disfarçadamente, perguntei pra mãe dele, oi, dona Helena. Ela, oi, Dani, tô tão feliz que você tá vindo aos cultos e tal. Eu, tô feliz também e tal. E o Cláudio, como que ele tá? Como que ele não quer nada? Ela, ai, tá só por Deus, menina. Eu mal vejo o Cláudio, vive fora. Eu acho que ele tá com uma outra pessoa, eu acho que ele tá namorando. Aí aquilo pra mim foi, nossa, quando eu escutei que ele podia estar namorando, aquilo foi como um... Mas eu engoli aquilo a seco. Aí eu pensei, não, vou manter minha postura. E Deus falou pra mim não me desesperar, né? E aquilo não entrava na minha cabeça. Como que Deus ia me trazer de volta e agora ele tava com uma outra menina? Será que era verdade? Eu fiquei pensando, não, acho que a dona Helena deve ter se confundido. Ou talvez não é nada sério. E eu falei pra Deus, Deus, por favor, me confirma. Se ele tiver mesmo com uma outra pessoa, me confirma, Senhor. Não me deixe desenganada, mas me dá força pra me esperar. Foi quando, né, eu lembro até hoje, né, o meu vizinho, tinha um vizinho na casa de cima que ele gostava de mim, né, ele era muito divertido. E eu me divertia bastante na casa dele, nós éramos amigos. Então isso me ajudava a esquecer um pouco o Cláudio. Eu lembro que esse meu vizinho, ele me chamou, ele falou assim, Dani, vem aqui em cima, vem comer um churrasco, vem cantar no karaokê, que não sei o que lá, para de ficar chorando pelo Cláudio, segue a sua vida, sabe, gente? Aí eu fui lá pra cima. Quando eu fui lá pra cima, que eu subi as escadas, meu irmão, Dani, adivinha quem eu vi? Eu quem? O Cláudio. Gente, na hora o coração se gelou, assim, gelou na hora. Sério? Sabe quem, como, tipo, sério? Aonde? Ah, lá perto da onde a gente morava. Ah, que legal. E ele não estava sozinho. Ah, não? Não. Com quem ele estava? Ah, ele estava com uma menina. Aí eu... Ah... E parecia ser bonita, hein? Nossa, gente, acabou com a noite. Ela era bonita? Ele não, parecia, eu vi ela bem de longe, eles estavam de mão dadas. Gente, eu não consegui resistir. Na hora que eu vi aquilo, pra mim foi... Nossa, meu olho na hora se encheu de lágrimas. Na hora. Eu tive que, né, me recompor pra não chorar. Eu desci lá pra baixo, e sem mentira nenhuma. Eu fiquei com tanta raiva. Mas eu chorei
tanto que eu comecei a bater nos travesseiros. Gente, de tanta raiva que eu fiquei. Ai, Deus, eu não acredito. Gente, parece cena de novela, cena de filme, mas foi exatamente assim. Eu fiquei com muita raiva, me senti muito triste, foi horrível aquela sensação. Mas por outro lado eu fiquei feliz, porque eu não fui pega desprevenida. Porque eu pedi pra Deus confirmar pra mim e ele confirmou. Então se tudo estava sendo confirmado, se tudo ele estava dizendo, então eu tinha que confiar nele. Depois disso, através da palavra de Deus, eu comecei também a frequentar frequentar a igreja da minha sogra, minha ex-sogra, que seria minha sogra futuramente. Eu precisava de um ministério para ir, e o lugar onde eu me sentia bem era perto da minha sogra e perto da minha cunhada, minha futura cunhada. Então, minha futura cunhada, né, e a minha sogra eram minhas melhores amigas. Elas que, vamos dizer assim, me introduziram, né, no meu caminho com Deus. Eu comecei a frequentar essa igreja, e eu fui percebendo que eu não podia ligar minha vida somente ao Cláudio. Eu tinha que criar, claro, meu relacionamento com Deus, né, que era uma coisa nova. Eu estava vivendo o meu primeiro amor com Deus, então aquele momento agora era mais importante, inclusive, do que o Cláudio. Então nesse meio tempo, eu tive que aprender a esperar em Deus e conhecer Deus, conhecer um pouco mais de Deus. Não vou falar conhecer Deus porque eu não conheço Deus em sua totalidade, mas ir conhecendo cada vez mais Deus, conhecendo cada vez mais o Espírito Santo, Jesus Cristo. Então, gente, depois disso, como eu falei pra vocês, já tinham se passado mais ou menos aí uns 4 meses. E era difícil pra mim, né? 4 meses, gente, depois que você terminou, a ficha começa a cair, você vê que o negócio não ia ser tão rápido assim. E eu ficava freneticamente precisando sempre de um sinal. E eu falei pra Deus, Deus, por favor, me dá mais um sinal, Deus. Ai, Deus, o Senhor falou que ele gostava de mim, o Senhor falou que um dia ele vai voltar, mas ele tá com uma outra pessoa, o Senhor já confirmou, mas sei lá, Deus, eu preciso de mais, eu preciso ter certeza, é tão difícil acreditar, na promessa quando tudo mostra que não. E, gente, eu lembro até hoje, eu lembro que eu tava, nossa, tava acabada, eu lembro que eu levantei numa segunda-feira acabada, eu fui pra escola, gente, eu lembro até hoje, coloquei uma blusa de frio rosa, né, que eu tinha, e eu nem pintei o cabelo, de tão assim que eu tava, só peguei assim, amarrei o cabelo e fui pra escola. Fiquei quieta, não tava conversando tanto com as minhas amigas, que eu tava arrasada. Eu lembro até hoje, chegou no final da aula, eu estudava de manhã, tal. De repente eu tô indo embora, tal. Aí eu tava com as minhas amigas do meu lado, a minha amiga Thaís falou pra mim assim, Dani, olha quem tá ali. Aí a minha outra amiga Thalita, Dani, eu acho que é o Cláudio. Quando eu olhei, era ele, gente, na porta da minha escola. Eu lembro até hoje. Ele tava de social, com o cabelo todo arrepiadinho, uma maletinha na mão, o carro, os Pence Fox lá parado na frente do portão. Acho que vocês pensaram assim que a minha reação foi... Acho que a Dani ficou toda feliz, toda deslumbrada. Não, gente, eu entrei em desespero. Falei, não, ele não pode me ver desse jeito, com esse cabelo, com essa cara de acabada. Ele não pode me ver assim. Gente, eu saí correndo. Literalmente, eu abaixei minha cabeça assim, eu fui correndo assim, voltei pra trás e fui embora pela diretoria, pra ele não me ver. Ele não podia me ver daquele jeito. Mas, gente, ele foi atrás de mim, me alcançou no meio do caminho. Fui pela viela, cortei o caminho, mas ele me alcançou, porque ele tava de carro. Aí ele, Dani, entra. Aí eu, não quero entrar. E fui seguindo. Ele, eu quero conversar com você. Eu falei, conversar o quê? Ele, entra no carro. Não vou entrar. Gente, eu tava morrendo de vergonha. Eu tava com tanta vergonha do meu cabelo, do jeito que eu tava, que eu não conseguia aproveitar aquele momento. Era uma confirmação, era um sinal. Ele tava vindo, ele veio. De uma forma simples, mas ele veio. Eu não estava preparada aquele dia, gente. Eu sei que não era o início, não era o dia que a gente ia voltar, mas não era muito bom ele me ver daquela forma, né? Depois de 4 meses que eu não via ele, pra ele me ver daquele jeito, eu falei, não, Deus, por favor, por que o senhor não me avisou? Acho que ele pensou, não entender essa menina, né? Ela pediu o sinal, eu dei o sinal pra ela e... Ao mesmo tempo que eu sabia que ele podia estar com alguém, eu falei assim, não, pode não ser nada sério, né? Pode não ser nada sério. Ele não oficializou nenhum namoro. Então eu lembro que nesse dia, ele me agarrou e me beijou. Eu fingi que não gostei do beijo, eu empurrei ele e tal, mas eu amei. Eu lembro que ele falou pra mim assim, eu sei que a gente terminou o namoro, mas a gente podia ser pelo menos amigos. Amigos, ele é. Eu lembro que nesse dia eu falei pra ele assim, e deixa eu te perguntar uma coisa. Ele fala, eu falei, você tá namorando?
Ele ficou todo sem graça, ele, pô. Eu falei, o que você tá fazendo na minha casa, então? O que você quer? Ele, não, que eu senti sua falta, fazia tanto tempo que eu não te via. Minha mãe falou pra mim que você tava indo nos cultos, você tá muito diferente, nem parece a mesma pessoa. Eu queria conhecer essa nova Dani. É a nova Dani. Ele é... E a gente podia ser amigos, tal, nada demais, tal. Eu, amigos, ele é amigos, é um... Tá. Ah, eu percebi que ele não queria ser amigo, nada, sabe? Fiquei com tanta raiva nesse dia. Mas enfim, gente, eu tô contando sinais. Chega, vou cortar essa parte, né? Enfim, gente, depois disso, ele passou por um processo muito difícil, que foi a separação dos pais dele, né? Ele ficou morando sozinho, ele ficou doente nessa época. Eu lembro que eu orando a Deus, né? Eu falei assim, Deus, como que eu posso me aproximar dele? Ele não quer nada sério comigo, de verdade. Ele tá namorando com uma menina, só queria ficar comigo, não queria nada sério. Deus falou pra mim assim, não, você vai conquistá-lo. Eu falei, mas como que eu vou conquistá-lo? Ele, só que antes de você conquistá-lo, eu vou trabalhar duas coisas te usando você. Eu falei, como assim? Você vai conquistá-lo e ao mesmo tempo você vai levar a minha mensagem pra ele. Eu falei, como? Como eu falei pra vocês, ele tava passando um momento muito difícil familiar com os pais dele, né, onde ele morava, ele estava também na época doente. E Deus falou pra mim fazer um propósito de cartas com ele. Eu ia escrever cartas, a qual seria 2 cartas por semana. Eu entregaria então 2 cartas por semana pra ele. Só que não era pra me identificar. Então eu escreveria as cartas, 2 cartas por semana, ia colocar no correio dele, sem ele saber que era eu. Ele não podia saber que era eu. Eu não podia colocar nome. Só tava lá, ó, a mensagem de Deus, né? O conteúdo, gente, era uma palavra, né? Deus me dava a palavra e eu escrevia a palavra, né, o recado de Deus pra vida do rapaz, pra vida dele. Gente, eu sei que na segunda semana ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, eu sei que é você que tá mandando as cartas. Eu falei, que cartas? Tentando meter do doido, né? Ele, eu sei, Dani, que é você. Nossa, e tudo que você escreveu na carta é o que eu tô vivendo. E, gente, nessa época eu não tava próxima dele pra saber o que tava acontecendo. Mas, ai, Deus é lindo. Deus revelou tudo através daquelas cartas. E ele se sentiu... Ele sentiu que ele podia confiar em mim. Foi nessa época, então, que a gente começou a ser amigos. Essas cartas foram a abertura para nossa amizade. A nossa amizade muito mais do que carnal, de beijo, sabe, de ficar, mas aquela amizade de confiar, de ser amigos, confidentes. Ele me confidenciou coisas. Eu fui amiga dele. Então a gente se aproximou muito. E nessa época, gente, ele estava afastado da igreja e ele começou a voltar para a igreja. Então tudo isso na base da amizade. Então, gente, nossa, isso é uma coisa que eu nunca esqueço. Nunca esqueço mesmo. Foi a partir dessas cartas que o Cláudio começou a olhar pra mim de uma forma diferente. Antes ele só via a Dani, né? A namorada dele, uma menina, imatura, né? E agora ele tava começando a experimentar e ver em mim uma mulher de Deus. Ele falou que aquelas cartas começou a mostrar pra ele que eu era diferente. Ele começou a pensar, nossa, como que ela sabe dessas coisas? Nossa, como ela tá diferente. Então, gente, a partir dessas cartas, ele começou a me olhar com uns olhos diferentes. Começou a olhar pra mim como uma mulher de Deus. Falando em sinais, em confirmações, eu me lembro quando eu não aguentava mais. Eu me lembro quando os anos já tinham se passado. Tava difícil suportar. Eu me privei de muitas coisas. Deixei de me relacionar com outros rapazes porque eu cria fielmente naquilo que Deus tinha me falado. E não era no pastor que tinha falado, no profeta que tinha profetizado. Eu tinha certeza absoluta no que eu estava crendo, no que eu estava esperando. Porque eu ouvi ele dizer. Então se ele falou, ele vai cumprir. O mais difícil de toda essa história é que uma história ela não depende só de um lado, não dependia só de mim, né? Deus não estava trabalhando só por mim ou só pra mim. Deus estava trabalhando em todos os lados. Deus usou o motorista da lotação para falar comigo. Tava descendo da lotação para ir trabalhar triste, gente, triste. Eu tinha falado para Deus assim, Deus, se o Senhor realmente tem algo comigo e com ele, se o Senhor não me der essa confirmação, eu sigo a minha vida, deixa ele seguir a vida dele e acabou. Eu não vou ficar mais me remoendo, eu não vou ficar me guardando, não vou ficar esperando por algo que nunca vai vir. Mas eu não aguento mais ver ele com outra pessoa. Eu não aguento mais começar e terminar todos os anos sem ver se cumprir o que o Senhor me prometeu. Né? Então eu falei assim, Senhor, me confirma, por favor, Deus, em 7 dias, passou 6 dias, nada de confirmação. Eu já tava até ficando triste, porque eu falei assim, nossa, eu acho que tudo isso era coisa da minha cabeça. Né? Eu acho que eu tava ouvindo outra coisa, eu tava ouvindo o lado ruim, eu tava ouvindo o mal, mas não era Deus, não é possível, né?
E no 7º dia, enquanto eu ia trabalhar, só tava eu na lotação. Quando eu ia descer do ônibus, o motorista falou pra mim assim: moça, desculpa te incomodar. Deus pediu pra mim te entregar algo. E eu fui lá na frente e ele falou assim: ó, Deus tá falando pra você não desistir. Que foi Ele que te prometeu. E se foi Ele que te prometeu, Ele vai cumprir. Então não desista, continue. Aconteceu muitas coisas. E tem coisas que eu nem entro tanto no assunto, porque são coisas assim pessoais que envolvem outras pessoas. Acho que não é legal ficar expondo ninguém, né? Mas eu lembro que ele foi embora, né? Foi morar com outra pessoa. Ele noivou com outra pessoa. Quase casou com outra pessoa. Antes das coisas melhorarem, piorou e muito. Eu cheguei a um nível de pensar que aquelas coisas não faziam sentido, né? Mas antes dele vir de verdade pra mim, ele teve que partir. Ele teve que ir. Então eu imagine pra mim, por um momento, quando tudo parecia que ia dar certo, quando ele estava perto de mim, nós éramos amigos, grandes amigos, tava nítido que a gente se amava, e de repente ele escolhe ficar com ela e ir embora. Então ele foi embora, mas ele voltou. Então o mais interessante de tudo isso é que quando eu terminei com ele, ele não tinha certeza dos sentimentos dele. Ele achava só que ele gostava de mim, e talvez seja verdade. Mas o mais interessante é que um dia, quando a gente fosse voltar, ele deveria ter certeza do que ele sentia. Todo esse processo, né, fez com que ele entendesse, visse e aprendesse a me amar. Inclusive eu a ele também. Então, gente, às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes um não de Deus, né, às vezes um tempo de Deus, a gente acha que é ruim. Mas não. É Deus nos poupando de sofrimento. É Deus nos poupando de tristezas. E às vezes é bom. Sabe, às vezes Deus separa, Deus termina algo, às vezes para começar algo novo, ou às vezes para preparar aquilo que ainda não está pronto, para a gente ser amada de verdade. Mas a maior história de amor que eu vivi, gente, com certeza essa foi com Deus. Com certeza, o melhor amor que eu consegui foi Jesus. Eu sou grata a Ele, porque foi Ele quem me preparou para o meu noivo. Foi Ele quem preparou o meu noivo para mim. E hoje, gente, eu sei que eu estou no caminho, né? No caminho de Deus, ao lado da pessoa certa, e nós vamos viver os propósitos de Deus. Então deixa Deus direcionar a sua vida. Eu sei que as minhas experiências são minhas. Eu não posso dizer pra você que o que aconteceu comigo vai acontecer com você. Você tem que ir buscar as suas experiências, você tem que buscar os seus sinais, você tem que buscar as suas confirmações, sabe? Crer em Deus. Crer no que Deus te fala. Porque ainda que Deus te diga um não, é porque tem algo muito melhor pra você. E se Deus te dizer um não, né? Se Deus te der um não provisório, é porque Ele está trabalhando pra você viver em plenitude com essa pessoa que hoje você está distante. E se Deus te der um sim, não significa que não tem nada pra mudar. Significa sim que tem muita coisa pra mudar. Mas você está tendo o privilégio de aprender e a mudar junto da pessoa que você ama. Eu tive que mudar. Eu tive que aprender e amadurecer longe dele. Foi difícil. Doeu muito. Mas Deus estava do meu lado.